Olá, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco nesta manhã. Estamos desenvolvendo os nossos devocionais com base no livro de Juízes e estaremos refletindo neste dia com base nos capítulos 13 a 16 de Juízes, que fala da vida e do serviço, do ministério do juiz Sansão. Sim, Sansão. Vamos nos concentrar mais no capítulo 13, mas fica aqui o meu desafio para que você reflita, leia e reflita em toda a história de Sansão contida nos capítulos 13 a 16. Para tanto, eu tenho como assunto colocar aqui a frase: qual é o teu nome para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Pergunta intrigante, não? Vamos ver logo mais quem fez essa pergunta e do que se tratava, mas já com ênfase, perguntando sobre qual é o nome da pessoa para que quando a palavra se cumprisse, a homenagem fosse prestada. Como estamos discorrendo as nossas reflexões acerca da história do povo de Israel no período em que era liderada pelos diversos juízes que Deus constituía sobre o povo, e é importante estar repisando o fato do declínio espiritual do povo de Israel, à medida que, por conta da sua obstinação, rebeldia, afastavam-se cada vez mais de Deus, num ciclo vicioso em que o povo, como vimos aqui, caía no pecado do afastamento, da murmuração, da idolatria. Por conta disso, o povo era oprimido. Deus usava outros povos, outras nações, para subjugar, para disciplinar o seu povo. E com isso, o povo era conduzido e reconduzido ao arrependimento, a buscar ao Senhor como povo, como nação, e mais uma vez Deus demonstrando a sua graça, a sua misericórdia, o seu compadecimento perante o seu povo, levantava mais uma vez seu libertador, e com isso tinha a intenção de dar um período de descanso, um período de paz. Ocorre que, como vamos estar discorrendo um pouco sobre a vida de Sansão, nós vamos perceber que, conforme estamos vendo aqui, à medida que as ações do povo de Israel iam se repetindo nesse ciclo, chegava-se um momento em que, quanto mais se afundava no pecado, havia no registro, nós vamos perceber que o autor foi intencional em mostrar, através do declínio espiritual, aqui no registro não há que o povo tivesse se arrependido, como o povo houvesse se arrependido. Então, e vamos perceber também que nesse registro de 13 a 16 de Juízes, também não há um período de paz para o povo. Mas é interessante pensar e ver como ainda há a expressão, a manifestação da misericórdia de Deus, do compadecimento de Deus, no cuidado que ele tem com o seu povo, ainda que como um todo, o povo em si, naquele período de Sansão, não clamasse em arrependimento e, consequentemente, a paz não viria. Ainda assim, no livro de Juízes, ele expressa nitidamente a misericórdia de Deus para com o seu povo, mas principalmente dentre o seu povo, quem de fato ainda detinha um coração
piedoso, temente a Deus, que confiava nele. Porque embora o povo como um todo viesse a se rebelar, a se afastar de Deus, Deus sempre teve no meio desse povo pessoas que ainda detinham a esperança. E aí eu quero chamar a atenção. Bom, antes disso, nesse ciclo e na história aí que abrange o ministério de Sansão, nós vemos aqui já um tanto condensado num único versículo que, mais uma vez, né, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então, a gente percebe que o autor de Juízes, de uma forma muito intencional, mesmo que condensando versículos e apresentando esses círculos viciosos, a gente percebe que a ideia é demonstrar para todos os leitores, para mim, para você, esse declínio espiritual do povo. Então, assim, as palavras começam a ser mais sintética, só que o agravamento do afastamento do povo acaba se tornando de uma forma tão nítida, e o povo se entregando às suas mais vis paixões pecaminosas, em guerras, em contendas, em conflitos. Mas hoje nós vamos sucintamente refletir na vida de pessoas que ainda detinham no seu coração esperança, confiança, fé, mesmo no meio de um povo conturbado, mesmo no meio de um povo em declínio. Deus ainda tinha para si famílias, casais, Deus tinha ainda pessoas, ainda que de uma forma particular, não como um povo, mas pessoas que ainda temiam, se prostravam diante dele. E eu quero chamar a atenção aqui, né? Voltando, não há o arrependimento como um povo, mas havia pessoas, né? E aqui eu quero me referir aos pais de Sansão, né? Aqui então Manoá orou ao Senhor, Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente a falar com a mulher, a esposa de Manoá. Então, embora não houvesse um arrependimento como um todo de um povo, mas Deus tinha naquele período pessoas que ainda o temiam, ainda que fosse casos pontuais, mas Deus tinha pessoas que o temiam. E, mais uma vez, ainda que o povo como um todo não clamasse por libertação, por conta desse casal, Manoá e sua esposa, Deus se manifesta para eles na pessoa do anjo do Senhor. Mas vamos ler aqui o texto. Havia um homem chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz um filho. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. E pôs-lhe o nome de Sansão. Para sermos sucintos e sintéticos, vemos aqui esse encontro do anjo do Senhor com a mãe de Sansão e consequentemente, no decorrer do capítulo 13, com o pai de Sansão também. Mas veja aqui nos versos em destaque, principalmente sobre a libertação de Israel, diz que ele começaria a livrar a Israel do poder dos filisteus. Porque quando a gente medita sobre a vida de Sansão, puxa, Deus usou, e tem um versículo que fala que o Espírito do Senhor se apossava de Sansão, usava Sansão para
essa finalidade de trabalhar a libertação do povo do subjugo dos filisteus. Mas quando olhamos para a vida de Sansão, a sua vida pessoal, embora que o anjo aqui dissesse que ele seria nazireu, ou seja, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, a sua mãe, sim, já no seu coração e pela sua piedade, pela sua temência diante de Deus, já a começar pela promessa de que ela era estéril e Deus daria esse filho, e Deus lhe proporcionou a bênção da fertilidade, de gerar esse filho. Manoá e sua esposa guardaram isso no seu coração, e como lemos na frase inicial, aquela frase, mas quando a sua palavra, Senhor, se cumprir, qual é o teu nome para que te prestemos homenagem? Quem disse isso foi o pai de Sansão, Manoá. Esse casal era um casal que temia Deus, temia no sentido de amava ao Senhor, tinha esperança no Senhor pela redenção de Israel, pelo livramento de Israel, e até mais do que isso, porque o tinha como o Deus de Israel e o Deus de suas vidas. Então, assim, a mãe de Sansão, ao perceber que estava grávida dele e já viu ali o cumprimento da promessa do Senhor de um filho que não existia e na sua perspectiva de vida não viria a existir pela sua esterilidade, só fez-lhe recobrar ainda mais a esperança. E assim, isso só fez o fortalecer ambos, a este casal, a confiança no Senhor por um Deus que age no sobrenatural na vida de vocês, na vida deles, e na minha vida e na sua vida, na vida de todos aqueles que temem ao Senhor. É interessante pensar que no caso de Sansão, quando ele cresce, e ele passa a ter uma vida que não condizia com o coração piedoso de seus pais. À medida que ele ia crescendo, em síntese, Sansão, ele era uma pessoa promíscua, uma pessoa sarcástica, que mesmo quando já adulto, ele não teve o seu coração inclinado ao cuidado do seu povo, embora Deus cumpriu nele o papel de dar-lhe uma liderança para nos seus anos de juízo e liderança sobre o povo de Israel, de que o seu papel estava sendo cumprido quanto à função de governar, e principalmente a função de proteger o povo de Israel, minimizando os impactos do domínio dos filisteus. Então, enquanto Sansão estava no cenário, enquanto Sansão estava à frente do povo, e os filisteus menos poder tinha sobre o povo israelitas, mas tinha um domínio sobre o povo como um todo. Então, assim, até nisso, por falta de arrependimento do povo, Deus não deu a paz ao povo. Isso era uma promessa condicional lá em Moisés, quando o povo todo estava perante o monte Gerizim, o monte Ebal, prestes o povo a entrar em Canaã, em que Deus proferiu bênçãos e maldições, e a bênção da paz para o povo era condicionada à temência, à submissão do povo perante o Senhor. Então, à medida que o povo se afastava, essa promessa
para o povo exclusivo de Israel era condicional. Era condicionada à obediência. Mas ainda assim, estas pessoas, como este casal, Manoá e sua esposa, que detinha no seu coração a fé, a esperança, o amor ao Senhor, embora todo o povo se encontrasse subjugado, isso não afetava o caráter desse casal e certamente de outros do entorno ali, mas eram casos pontuais. Sansão, por conta do sua índole pessoal, um tanto que distante de Deus, ainda assim ele era separado por Deus para esse ofício de libertação. E com isso, eu quero chamar a atenção para o casal, Manoá e sua esposa. Muito da ação de Deus em usar Sansão se deu em resposta de um coração quebrantado dos seus pais. Deus tinha um propósito como um todo, Deus tinha um propósito na vida do próprio Sansão, no plano macro de Deus, do qual eu e você temos papéis específicos. Deus, na sua mente infinita, ele nos tem como personagens nesse desenrolar desse plano. Mas o que ele espera de cada um de nós, na nossa particularidade? Que tenhamos a esperança, que tenhamos a confiança, como teve este casal em toda a sua vida, esperando no Senhor, esperando por libertação como um povo, mas ainda sempre confiando e, como dito na pergunta de Manoá, quando a sua palavra, Senhor, se cumprir, qual é o teu nome para que te prestemos homenagem? Bem, este anjo do Senhor, e como eu falei nos devocionais anteriores, Deus, ele, quando se manifestava ao povo de Israel, a algumas pessoas do povo, como especificamente a este casal, o anjo do Senhor, este anjo do Senhor, respeito quem pensa diferente, mas esse anjo do Senhor era o Cristo pré-encarnado. Antes que Cristo, o Deus conosco, ele encarnasse no ventre de Maria, as suas manifestações no passado eram registradas como aqui nessas palavras de Juízes, e mesmo por Moisés em Gênesis, ou pela boca dos diversos profetas, o anjo do Senhor. Então, qual é esse nome? O anjo disse, esse nome, ele é demasiadamente maravilhoso para você, Manoá. E isso faz remeter à profecia de Isaías, quando fala sobre um menino nos nasceu, um menino nos foi dado, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, em Isaías 9:14. Enfim, nós vemos a maneira como o Espírito Santo trabalha em mover os autores bíblicos a fazer o registro da palavra inspirada por Deus, a maneira como ele conduz, coordena e supervisiona a sua escritura ao longo aí dos 1.600 anos em que a palavra foi escrita. Enfim, embora Sansão tivesse uma vida de uma forma pessoal, afastada de Deus, ainda assim ele era usado por Deus. Mas os seus pais, Manoá e a sua esposa, puxa, que não temos nem o registro do seu nome, mas
as suas ações falam por si, em que esse casal confiavam no Senhor e sempre esperavam no decorrer, mesmo no crescimento, e quando Sansão já estava no exercício dessa liderança, seus pais os apresentavam em oração. E aí, sendo prático para as nossas vidas, porque o meu desafio em aplicar a palavra de Deus é que nos coloquemos como se fôssemos eu e você, os pais de Sansão, quando muitas vezes nas nossas vidas temos filhos que se afastam da vontade de Deus, filhos que se afastam de ouvir a voz de Deus e que, mesmo decidindo pelo caminho do seu próprio entendimento, daquilo que acham certo para suas vidas, Deus ainda não os desampara. E a sua história de vida, por mais tortuosa que seja, como foi torta a vida de Sansão, a mão do Senhor ainda está sobre eles, e nós, pais, confiamos na promessa do Senhor, no cuidado do Senhor. Então, você pai, você mãe, ou isso vale inverter no papel. Talvez você seja o filho que está orando pela conversão dos seus pais ou pela reconciliação dos seus pais de quando um dia estes andaram no caminho do Senhor. Todos nós que no nosso coração temos o temor e a esperança de Deus, somos desafiados a nos ver e a ter a empatia com a vida desse casal, Manoá e sua esposa, e seguir o seu exemplo de esperar no Senhor, confiar no Senhor e diariamente viver uma vida de oração, que é esse nosso relacionamento íntimo com Deus. Falamos com o Pai e o Pai fala conosco por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito, aflorando nos nossos pensamentos, na nossa consciência, o desejo da sua vontade e, lógico, totalmente alinhado com a sua palavra, que é a autoridade final sobre nossas vidas. Enfim, Deus quer que o nosso coração se mantenha confiante, esperançoso, quando sempre oramos pelos nossos filhos, esperamos, como os pais nas suas conversas entre si, fazem o questionamento: Deus, quando é que esse menino, quando é que essa menina vai tomar juízo e exercer um juízo de fato em suas vidas? Não perder a esperança. E aí é o meu desafio para mim e para você, porque eu me coloco nessa situação. É exemplo de Manoá e sua esposa, de estar orando e esperando no Senhor para que os filhos, as filhas voltem a andar com Deus no caminho do Senhor. Então, que eu e você não percamos essa esperança e continuemos firmes, constantes, aos pés do Senhor, prostrado diante do Senhor, mas certo de que a sua promessa há de ser cumprida, a sua palavra há de ser cumprida, e podemos dizer como Manoá: Senhor, quando as suas palavras se cumprirem, quando elas forem cumpridas, qual é o teu nome para que possamos homenageá-lo? O nome do anjo do Senhor é Jesus Cristo. O anjo do Senhor, que hoje nós já temos a clareza, porque temos toda a Escritura revelada a nós, sabemos que sob este nome se prostra todo o nome, ao nome de Jesus. Como Pedro fala lá em Atos 4:12,
e nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O nome de Jesus é o nome pelo qual, e claro, o nome de Jesus, a gente está falando da pessoa de Jesus, o Deus conosco, o Emanuel, o nome maravilhoso, o nome que foge e escapa além de todo entendimento. A palavra é para que tenhamos a firme esperança de que Deus cuida das nossas vidas, Deus cuida dos nossos filhos, Deus cuida da nossa família, da nossa igreja, Deus cuida da sociedade, Deus cuida do mundo. Por mais caótico que o mundo esteja hoje, está no plano de Deus, e Deus tem um plano muito especial, um final que nós já conhecemos pela Escritura, de que aqueles que o temem, aqueles que andam com o Senhor, andarão com ele por toda a eternidade, na Nova Jerusalém, naquele dia eterno em que Cristo, que é a nossa luz, é a luz do mundo, raiará por aquela cidade e raiará sobre nossas vidas, brilhará sobre nós para todo sempre. Mas ainda hoje podemos perceber a nítida clareza da sua luz em nossos corações por meio da sua palavra. Então, se você tem alguém na sua família ou mesmo amigos muito amado seu e você, pelo qual você está orando e esperando no Senhor, continue. Continue nessa jornada de fé, nessa caminhada de fé, e você também dirá como Manoá: Senhor, quando a tua palavra for cumprida, qual é o teu nome pelo qual te homenagearemos? Este nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Deus conosco, o Emanuel, o maravilhoso. Soberano Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais este dia na tua presença, que possamos, Senhor, dizer como Manoá que a tua palavra, qual é o teu nome, para que prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra. E é diante de Jesus que nos prostramos e esperamos com confiança. Às vezes, Senhor, nos falta força, porque como Manoá, vemos o nosso filho andando por caminhos segundo o seu entendimento, apoiados unicamente naquilo que acham que é o certo para suas vidas, mas quando comparamos com a sua palavra, nós vemos o quão distante estão, mas esperamos e rogamos a Ti por um despertamento, Senhor, no coração das nossas filhas, dos nossos filhos, dos nossos amigos, de pessoas às nossas voltas, ao nosso entorno, que tanto queremos, tanto ansiamos vê-los andando no teu caminho que é perfeito, santo e agradável. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos-nos confiantes, esperançosos na tua palavra, que ela há de ser cumprida, certamente há de ser cumprida. Obrigado, Pai, por este dia, e que eu e todos os que partilham da tua palavra possamos encontrar em Ti a força e o encorajamento necessário para continuarmos com o Senhor para todo sempre. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Que Deus te dê um excelente dia no Senhor. Fique com Deus, na paz de Cristo.